Fala galera, vamos comentar sobre a questão do vídeo que eu postei recentemente sobre o conselho do pastor Lucinho concernente a um abuso sexual. Uma irmã na internet, acho que era uma live, fez uma pergunta e ele respondeu, e eu postei dizendo que ia fazer um comentário do vídeo e queria saber a opinião de vocês. Muito bom, muita gente pensando, refletindo, mas gente, vocês têm que aprender a refletir, a pensar, sem levar isso para pessoalidade, tá? Não é ad hominem, discutir ideias. Então postei hoje uma reflexão do Olavo de Carvalho, aí a Terceira Guerra Mundial. Gente, vocês, olha, alguns de vocês congregam em igrejas onde pastores estão no segundo e terceiro casamento. Qual o problema de aprender uma reflexão com o Olavo de Carvalho, mesmo não concordando com tudo que ele fala? Então, gente, aprendam a discutir ideias sem jogar isso para a esfera das pessoalidades, tá? Então, inclusive, isso que a gente está fazendo aqui não tem nada a ver com pessoalidade, é discussão de ideias, elevação da intelectualidade, consequentemente das futuras atitudes que a gente pode ter se uma situação como essa acontecer perto de nós, tá bom? Então a grande pergunta da moça era se contava para a irmã. Então olha só, na reflexão cristã evangélica não cabe imediatamente a conexão entre pecado e possibilidade de crime. Então a nossa abordagem ela sempre vai ser amena e superficial, porque não há uma conexão direta. Até porque a pergunta da moça também não foi sobre denuncie o pastor ou não. A pergunta foi, eu conto para minha irmã? Então aqui existem duas situações que eu gostaria de pontuar. Essa moça está com essa questão do abuso latente, sangrando. A pergunta dela é um pedido de ajuda. Ela não traria isso à tona simplesmente para ter a resposta de um pastor simplesmente pela resposta, porque se ela já superou, ela não precisa ter que perguntar e lidar com aquilo, porque curada ela já sabe como se posicionar. Então a pergunta dela, ela quer deixar a irmã ciente dessa situação? Ou o segundo caso que a gente precisa observar nessa situação é quando nós denunciamos ou conversamos com alguém sobre essa situação, a gente também faz o mapeamento da situação de que podem existir outras possíveis vítimas. Um abusador, um agressor sexual, ele nunca faz uma vítima. Um abuso sexual, ele nunca é um acidente. Pelo contrário, ele sempre é uma estratégia. O abusador sexual é um estrategista. Então, quer que se faça a denúncia, quer converse com alguém ou com a própria irmã do qual o abusador é marido, não é simplesmente a superação da vítima mediante o seu suposto trauma. É a possibilidade da gente descobrir novos abusos. E todo agressor, ele precisa ser descoberto porque ele fez isso com mais de uma pessoa e ele pode estar fazendo isso nesse exato momento, tá bom? Então, é necessário contar e é necessário denunciar, coisa que a gente vai pontuar daqui a pouco. O pastor Lucinho coloca o seguinte, há quanto tempo atrás isso aconteceu? Isso aqui é muito importante, porque isso aqui pode ser um massacre psicológico na vítima. Não importa o prazo, o que importa é o fato. A nossa jurisdição, graças a Deus, na questão do estupro, ela só prescreve depois de 20 anos e já está em votação. Eu não sei, não fiz ainda essa pesquisa, estava em votação no Senado para se tornar imprescritível, ou seja, depois de 50 anos você pode denunciar o crime de estupro. E a legislação, a gente ainda é tímido no Brasil, mas a gente está avançando muito na questão das legislações que enquadram os crimes contra a dignidade sexual. Então,
É importante a pergunta do pastor Lucinho, há quanto tempo isso aconteceu para a questão da cura da alma, coisa que a gente vai falar daqui a pouco, mas ela não é importante quanto ao fato. Isso é tão importante que alguns crimes contra a dignidade sexual, ela pode ser incondicionada, ou seja, ela não precisa da autorização da vítima. Então isso já foi votado em 2018 pelo STF, se não me falha a memória, e estupro, quase todos os crimes sexuais, ele, se comprovado com evidências, a denúncia ela pode ser feita de maneira incondicionada, não importa quem. Quem soube pode fazer a denúncia, independente se a vítima quer que seja feito, não importando que seja a vítima, né, fazendo a denúncia. Há quanto tempo isso se deu? É importante para a vítima entender o seguinte: justiça não é vingança, vingança não é justiça. Dependendo se aquilo é dor ou cicatriz, está sangrando ou está sendo superado, que não valida toda a situação, mas é importante para a pessoa que sofreu aquilo a gente entender que o que vai ser feito, se for feita uma denúncia, ou vai ser comunicado à família, já que você decidiu por algum motivo não fazer a denúncia, é justiça, ou seja, a pessoa pagar pelo que fez, pela responsabilidade do ato cometido. Justiça não é vingança. E a vingança também não é justiça. Você não vai fazer porque está doendo. Você vai fazer porque é a verdade. Você vai fazer porque tem que ser feito. Algo espetacular que o pastor Lucinho pontuou é: você precisa ser acompanhada e ajudada. Isso aqui é fato. Seja por pastor, como ele pontuou, seja por psicólogo, seja por psiquiatra, é uma das primeiras prioridades. É o cuidar de si. Não menospreze o poder de um trauma, o poder de uma dor, o poder de um abuso. No nosso projeto de enfrentamento de abusos sexuais cometidos por pastores, além de uma equipe de advogados nacionalmente, nós temos uma equipe de psicólogos e psiquiatras, porque fazer a denúncia não cura a alma. A denúncia ela tem que ser feita, tá? Ela tem que ser feita, mas ela não cura a alma. Você precisa cuidar de si mesmo. O primeiro ponto aqui que o pastor Lucinho colocou é: você precisa resolver essa situação dentro de você. Então, como eu não conheço toda a visão que o Lucinho tem sobre o assunto, eu não sei o que isso pode estar se referindo. Mas aqui a gente vai abranger dois caminhos. É fato, assim, ele pode estar falando que a situação precisa ser resolvida dentro de você, supera e segue a vida. Pode ser isso, que eu creio que não, né? Se ele é um pastor verdadeiro. Resolver a situação dentro de si se encaixa nisso que eu estou falando. Diferenciar a questão da justiça e da vingança, está bem consigo mesmo, superou. Por exemplo, mulheres não querem casar, não querem ter filhos, às vezes pelo trauma de um abuso, de um estupro e por aí vai. Então, a situação tem que ser resolvida dentro de si, sim, pelo Evangelho, pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do sangue de Jesus que cura todas as situações. E claro, a medicina como um milagre moderno, os terapeutas, os psiquiatras, os psicólogos, os psicanalistas, os profissionais dedicados não só à mente, não só à alma, mas à espiritualidade. Eu acho que um pouco de tudo pode nos conduzir a um lugar de cura. O segundo ponto é: se você falar, terás consequência. Se você calar, terás uma outra consequência. Essa aqui é a fala ápice do sistema religioso evangélico, que ao falar sobre abuso sexual consegue englobar o pecado e a imoralidade, mas não consegue englobar o caráter criminal, consequentemente o resultado penal daquela ação. Então, todo sistema, isso aqui não é privilégio da igreja evangélica, todo sistema ele se protege, seja a família, seja a igreja católica evangélica, seja os espíritas com João de Deus. Na hora de um fato como esse,
todo sistema quer se preservar. Então, uma fala inevitável é: se você calar, você vai ter uma consequência. Se você falar, você vai ter uma outra consequência. O que você escolhe? Então, mais uma vez, eu massacro o psicológico da vítima, porque eu estou devolvendo para ela. E não é uma situação que cabe somente mais a ela, porque ela está aniquilada, ela está ferida, ela está sangrando, ela precisa de apoiadores. Não é uma situação que um ser humano foi criado para enfrentar sozinho. Então, é uma fala extremamente inadequada. Essa das duas consequências cabe a você decidir. Porque se o problema fosse perto de nós, acredito que a nossa postura não seria a mesma. Se você falar, você pode começar uma guerra muito grande. Não, a guerra muito grande começou quando o abusador cometeu o abuso. Não é você, vítima, que vai começar a guerra nenhuma. A guerra começou quando o abusador fez o que fez contra você. Isso vai causar uma ruptura familiar. Não, a ruptura familiar já está causada. A família não existe. Manter a unidade com a família que não é família, que não vai dar o amparo necessário se descobrir uma situação dessa. Então a guerra não vai começar quando o fato for descoberto. A guerra começou quando o abusador fez o que fez. Nunca saberemos quais serão as consequências. Isso é fato. Isso eu concordo com ele. Mas a verdade precisa ser dita. Ninguém está preparado para essa bomba na família. Qual é a bomba da família? Não é o abuso cometido, é o relato do abuso. É assim, ó, quase todos os pastores, recentemente meu Deus, o que é político do cabelo coisado, Marco Feliciano, e há umas 3 semanas me mandaram do pastor Antônio Cirilo também, falando dos escândalos. Gente, a maioria dos pastores, o porquê eu não sei, eles afirmam, violentam o texto bíblico, que escândalo é a comunicação da informação e não o ato que cria a informação. Eu não sei porquê. Se você perguntar para mim, eu não sei porquê. Pastor pressiona, ele cria um sistema invisível, ele aniquila o inconsciente da ovelha, dizendo: olha, se o pastor Anderson roubou 1 milhão, traiu a Keila, escândalo não é o adultério, escândalo não é o roubo, escândalo é você falar sobre isso. Não fale sobre isso, você vai cometer um escândalo. Então, olha só, segundo o pastor Lucinho, a bomba na família é trazer à tona o fato que algum membro da família cometeu o abuso e não o abuso em si. A bomba é o abuso e não a informação sobre o abuso. A bomba é um pastor em adultério, não a informação sobre aquele adultério. E é difícil. Os sistemas existem, eles são invisíveis e eles são eficazes. Você acha que dá para viver a vida sem falar disso? Não, não dá. Você precisa de ajuda, você precisa botar para fora. Seja com Deus, se é assim que você julga, seja com um terapeuta, não tem como superar a dor, o trauma de um abuso sozinho. Isso é maquiagem, tá? Uma hora isso desencadeia. Uma hora, minha mãe tem 64 anos de idade, ela lembra de aborto de 40 anos atrás e começa a chorar de dor. Então, um trauma, um abuso, uma perda violenta, você tem que viver o luto. Se você não vive o luto, você é um psicopata. Então você precisa encarar aquele fato com ajuda profissional, espiritual, mas é necessário dialogar sobre aquela situação. Uma coisa espetacular que o pastor Lucinho falou, isso aqui foi sensacional. Se você vai falar, né, a fala pastoral não engloba o crime, então deixa isso para lá. A pergunta da moça não foi sobre denúncia, então deixa para lá. A pergunta dela foi sobre, eu falo para minha irmã, então vamos ficar restrito ao que ela falou, e tudo que eu estou falando agrega a essa reflexão. Mas voltando, você vai falar para sua irmã, procure um líder mediador, não fale direto com ela. Isso aqui é extraordinário, tá? É a mesma coisa que adultério. Para mim não tem arrependimento
de adultério sem confissão. Nenhum pecado é superado com progresso, tá? É igual Zaqueu. Onde há arrependimento, há ressarcimento. Todo pecador arrependido paga o que deve. Então não tem como você trair o cônjuge e dizer, estou arrependido, confessei para Deus, confessei para o meu pastor, confessei para o padre. Não, isso não existe. Primeiro, Deus não é teu marido, nem o pastor é teu marido. Tu pecou contra quem? Tu casou com quem? Tu fez votos a quem? Então é uma loucura pensar dessa maneira. Então, mas também pode haver risco de vida nessa confissão, pode haver violência física. Então, a confissão do pecado ela tem que ser feita. Não tem como você tentar prosseguir dizendo que se arrependeu para Deus e para um mediador, sem se arrepender para a pessoa que você causou dano. É a mesma coisa que viver em cima de um cemitério. Não. Se você tem uma aliança com essa pessoa, pecou contra ela, você precisa confessar para ela. Mas é necessário um mediador na transmissão dessa informação. Quer seja um adultério, quer seja um abuso, uma situação como essa. Você precisa de alguém maduro que vai entender todas as repercussões disso. O que é pecado, o que é crime, e a gente chama as coisas pelo nome. Então você precisa de alguém viril, forte, posicionado, espiritual, humilde para fazer a mediação dessa situação. Por fim, é uma situação sua, disse o pastor Lucinho. Isso aqui é uma violência, cara. Não, isso aqui não pode ser dito. Não é uma situação da vítima, gente. Nenhum ser humano tem estrutura para encarar trauma, ruptura da alma, do corpo. Imagina um estupro, cara. Você tem noção do que é um estupro? Você tem noção do que é uma violência sexual? Ninguém tem estrutura psicológica para enfrentar isso sozinho, não, cara. Então, quantas situações a gente não lida como pastores na igreja, que pessoas que foram violentadas sexualmente desviaram a sua personalidade para a homoafetividade. Então, nenhum ser humano tem estrutura sozinho para lidar com o trauma de um abuso sexual. Não é uma situação sua, vítima. É uma situação nossa. Se é uma situação que envolve a igreja, que envolve a família, que envolve uma instituição, é uma situação nossa que precisa ser compartilhada com pessoas maduras. Mas como eu disse, toda instituição ela se fecha em si mesmo. A gente está dando apoio a 7 vítimas aqui em Brasília, onde um pastor que é bombeiro tem cometido há anos violências sexuais. Nem a igreja age e nem o bombeiro age. Você pira? O jornal vai agir. Pessoas que não são crentes vão agir. Então toda instituição ela é negacionista. Ela se fecha e ela não aceita aquela realidade, aquela situação. Mas se você é uma vítima, a situação não é só sua, a situação é nossa. Peça ajuda. E por fim o pastor colocou situação, consequência. Consequência A, consequência B. Se a consequência é situação A e situação B. Se você escolher a situação B, que é falar, entenda as consequências. Parece ser um conselho bom, mas no fim é um conselho péssimo, porque você devolve novamente um tipo de violência para a consciência da vítima. Ou seja, você vai ter que viver com o remorso. Assim, ó, se der um BO gigantesco na sua família, a culpa é sua. Você tem que estar consciente de que se você falar e acontecer algo, esse algo que aconteceu é responsabilidade sua. Essa fala não dita, mas foi dita nas entrelinhas. Não. Nenhuma consequência que vier a ser, a não ser a vingança, justiça com as próprias mãos, você vai ser preso por agressão, homicídio, tentativa de homicídio, tá? Mas qualquer divórcio, por exemplo, deixa eu enquadrar isso aqui no exemplo do divórcio. Mas se eu falar pro meu cônjuge que eu traí, ele vai divorciar de mim, é direito dele. Você perdeu o direito de ser cônjuge dessa pessoa ao traí-la, ao ser infiel com ela. Direito dela. Ela não pode intentar contra a tua vida, mas o divórcio é um direito dela, é uma consequência.
Então a gente fala, não fale porque senão vai ter uma consequência. Olha, confessa aqui para o pastor que você traiu, mas não fala para a esposa não, senão ela vai divorciar. Onde, gente? Onde isso é evangelho? Onde isso é igreja? Olha, não denuncia não. Tem situações que nós damos apoio no Brasil que tem pastor que abusou de 40 pessoas em 20 anos, porque todo mundo vem com essa conversa terapêutica de que, mas é teu pai, mas é teu avô, mas é teu tio, mas é teu padrasto, mas é teu primo, mas é teu pastor. Entenda. Pastor é ser humano, pastor também. Não, gente, não. Não podemos encarar a situação dessa maneira. É necessário honestidade, enfrentamento. Não podemos tornar a vítima em vilã. Responsabilidade moral, espiritual, bíblica, legal, né, penal, é de quem cometeu o abuso. A consequência, assim, é clamar a Deus para que as pessoas sejam maduras no andamento daquela situação. Mas a responsabilidade nunca será da vítima, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado você a esclarecer, expandir, para que você possa lidar com situações. Peço a Deus que nunca uma situação dessa se aproxime de você. Mas se essa situação já aconteceu com você, você não é culpado, você não será culpado de fazer a denúncia contra alguém. Seja esse alguém um padre, um pastor, um policial, um político, um parente, seu próprio pai. A responsabilidade pela consequência não é sua. Não é. Você é a vítima. A prioridade é você.